A gente tem que começar a tomar mais cuidado a partir de agora, porque a nossa boca tá demais, né, Gui? Tudo que a gente fala acontece. Oi, eu sou a Gabi. E eu sou o Gui. E a gente tá aqui pra falar de MasterChef Profissionais. Tempo passa rápido, pessoal, e quando a gente viu, a gente já tá no top 10 dessa temporada. Voou, e a gente teve na última terça-feira a primeira prova em equipe dessa edição do MasterChef Profissionais. Demorou, mas chegou um embate, né? É verdade. Agora a gente errou de novo, né? A gente falou que dessa vez o enfrentamento ia ser Francisco e Ravi, o que acabou não acontecendo. Na verdade, o Francisco teve um privilégio de escolher quem seria o capitão do time que competiria com ele. Isso aí. E ele acabou escolhendo Raíssão. Foi a primeira polêmica que a gente teve aí nesse episódio, que foi a escolha dessa liderança. Entrou ali no porquê que ele escolheu a Raíssa. Se foi porque ele acha que a Raíssa ela tem potencial pra ir bem, ou se porque ele achou que ela tinha potencial pra ir mal, ou se ele queria testar, ficou aí essa dúvida no ar. A justificativa que ele usou é que ele achava que a Raíssa que seria uma boa competição, né? O Francisco foi nessa ideia de que foi pra colocar ela ali no mesmo nível, mas o pessoal encarou diferente, né? O pessoal achou que na verdade era uma estratégia dele pra ele vencer pela Raíssa ser mais inexperiente. A própria Raíssa encarou dessa maneira, se sentiu desafiada. E o pessoal achou um pouco esquisita a postura que a Raíssa teve nesse programa. Né? Gente, vamos lá. Vamos lembrar, a gente sempre fala isso da construção dos personagens. A Raíssa, ela já se consolidou como uma participante mais nova, que tem uma boa pegada, que cozinha bem e tudo mais. Então acho que tá na hora dela tomar um pouco de cuidado com essa narrativa pra ela não sair como vítima ou como soberba, que pelo que a gente viu nas redes sociais já teve um pessoal aí que começou a sentir isso, né? Eu acho que a Raíssa tem que segurar um pouquinho esse discurso dela e talvez tentar não deixar o Francisco muito como vilão. E assim, vai que ele tem boa intenção, né? Vai que ele realmente acha que a Raíssa é uma boa competidora. Então acho que tem que ser um pouquinho mais precavido nessa questão. O Francisco e o Clécio, nesse último programa, foram muito visivelmente excluídos, né? Criou realmente uma coisa de nós contra eles. Então pode acontecer o efeito contrário e a galera maior acabar ficando como vilão e eles dois como mocinho. Vamos lembrar do que a Gabi falou também sobre a questão da gente não saber o que a edição tá trazendo pra gente na realidade. Exatamente. O que eles trouxeram foi esse embate que o Francisco queria diminuir ali a Raíssa pra tentar ganhar em cima, mas pode ser que não tenha sido tão assim. Exatamente. Então vamos lembrar disso daí também, porque a gente viu uns comentários pesados aí, falando que a Raíssa tava se vitimando, que ela tá querendo crescer em cima do Francisco, transformar o Francisco em vilão, então, né, cuidado. E vale dizer, gente, que não é segredo pra ninguém, né? Eu sou time Raíssa desde o comecinho, o Gui também, a gente também adora a Irina, né? Então a gente é time Ravissarina. Isso aí. Só que a gente tenta, óbvio, se a gente tiver que criticar a Raíssa, criticar a Irina, criticar o Ravi, a gente vai fazer. A gente não é imparcial, nós temos nossos favoritos ou não, mas a gente sabe ser justo. As torcidas estão aí, mas acho que eles querem entrar, não? Não entra, não. Pois as torcidas estão aí, a gente declara a torcida, mas o que tiver que falar, a gente vai falar. Falando em Irina e Ravi, na escolha ali dos times, né, fez aquele esqueminha que o MasterChef já tem feito, que é de um escolher pro time do outro. Isso aí. Eu achei que foi bacana porque eles usaram um critério de afinidade, então a estratégia não foi lá tão estrategista assim. Tipo, a Raíssa mandou o Clécio pro Francisco, aí o Francisco mandou a Monique pra Raíssa, foi pelo menos assim, sem guerra. O Ravi, que ganhou uma prova, e a Irina, que ganhou a prova da massa na temporada passada, tiveram a opção de querer trocar de time caso fosse a vontade deles, mas eles não quiseram, né? Achei que era esperado, né? Eles se dão melhor ali com o pessoal do time azul. E aí a gente teve o time do Francisco no vermelho e o time da Raíssa no azul na prova de boteco, que foi uma prova bem legal, né? Tiveram que refazer pratos aí de PF, de boteco. Tinha frango ensopado, filé de peixe, virada paulista, são pratos bem clássicos, assim. A pegadinha da prova ficou no preparo e no serviço. Eles iam servir os pratos para 40 pessoas ali e depois esse pessoal eles iam inverter de boteco e iam comer o mesmo prato que eles comeram no boteco vermelho, no azul, para fazer ali uma comparação. Vale lembrar que a questão do PF é muito assim, do sabor, né? De ter um gosto que te lembre uma comida de casa. Mas eles queriam PFs MasterChef, né? Então mudar a questão da apresentação, ser um pouquinho mais criativo com as receitas. A gente teve um time que conseguiu alcançar isso e outro nem tanto, né? Pois é. O time do Francisco, ele foi mais pra ideia do vamos servir um sabor muito legal, mas vamos deixar ali o preparo do jeito correto. Isso foi um erro, o Francisco até assumiu depois.
ele, não sei se ele não prestou atenção ou algo assim, que os chefes pediram claramente, cara, a gente quer uma pegada Masterchef. Isso. Né? E foi bem ignorado, né? Os pratos do time vermelho estavam exatamente como os pratos que foram apresentados no início, né? Como exemplo. Mas vamos dar a César o que é de César, né? A gente não pode deixar de falar sobre a organização na cozinha do Francisco, sobre como ele sabe ser um chefe que lidera, um chefe organizado. Então ele tem alguns pontos bem favoráveis, né? Sim, vamos entrar aí na parte que eu gosto, que é a análise psicológica do negócio. O Francisco, ele apontou ali logo de cara um chefe muito clássico de cozinha. Ele sentou e falou, gente, quando eu falar, vocês respondem ok. Né? Ninguém fala mais nada além disso, vamos trabalhar todo mundo em harmonia. Então, levou só um tempinho, mas você via tipo um balé ali rolando, Exatamente. né? Todo mundo sincronizado, um com o outro e tudo mais. Na hora que chegavam os pedidos, ele cantava os pedidos e o pessoal fazia, ele ficava só nessa organização de cantar e pegar. Então, assim, nota 10 de um modo clássico, né? Exatamente. Não vamos colocar aí que o clássico é o certo. Exatamente. Eu acho que vai um pouco naquela coisa que a gente já falou anteriormente, que o Francisco, de repente, é o momento dele aprender com a juventude, né? Aprender com quem tá trazendo novos ares, coisas que na opinião dele às vezes não são nem positivas, mas que a gente tá vendo na prática que funciona. É isso aí. Eu acho que o Francisco é clássico, mas ele tem que tomar cuidado pra não ser antiquado. Exatamente. Que eu acho que acabou acontecendo nas duas provas do último programa. Eu acho que o Masterchef, ele foi pra lá com a ideia assim, cara, eu sou muito bom, eu tô muito acostumado com a cozinha e tal, eu vou levar essa experiência pra lá e tô garantido. Mas eu acho que lá é um momento onde ele tem que se reinventar pra aparecer. Exatamente. Então essa pegada aí pode ser aí o momento em que ele vai tropeçar, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Vale dizer que ele apostou muito no sabor, mas o sabor do time azul também estava muito presente. Já que a gente tá falando de time azul, a Raíssa não mandou muito bem como chefe, não. Foi meio cruel ali, pessoal. Ela ficou meio perdida, ela falou que nadou um pouquinho, eles costumam usar essa gíria, né? Eu acho que foi a Mirna que trouxe, né? Nadada. Não, eles costumam falar, tem no Amador sempre tem. A divisão, você vê uma muito diferente do Francisco, assim, ela deixa o pessoal mais à vontade, todo mundo dá palpite, eles trouxeram a ideia de trazer vinho ali para um preparo. O vinho eles usaram no picadinho, né? Teve a ideia do pastel. Isso, eles tiveram algumas inovações, né? Tanto em alguns preparos, essa ideia do vinho foi do Ravi. O Ravi, inclusive, estava brilhando nessa prova de novo. O Ravi, em prova de equipe, ele é fantástico sempre. Eles também serviram a entradinha, que foi uma massa de pastel com queijo coalho, mas não conseguiram servir pra todo mundo. Então, assim, eles tinham a questão da jovialidade, da inovação, do apostar em coisas diferentes, mas uma inexperiência, uma desorganização que também ficou bem visível e que foi bem negativa na primeira parte da prova. Pois é, isso que foi legal, pessoal, assim, eles ficaram perdidos ali, a Raíssa principalmente se perdeu na hora de cantar os pedidos, organizar o envio e tal, mas na segunda parte, quando teve a troca dos clientes, eles conseguiram se reorganizar, o Ravi tomou ali uma iniciativa de falar, cara, Raíssa, vamos cantar assim, 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 e aí ela foi pegando. E eu também quero ressaltar uma coisa, gente, Irina precisa muito ser líder em alguma prova. Eu acho a postura da Irina muito boa, porque tem muita gente que quando percebe que o chefe tá fraco, pega a liderança pra si, o que não é criticável, na minha opinião. Mas a Irina, ela tem uma coisa que, na minha opinião, é mais especial ainda, que é a generosidade de ensinar pra pessoa como ser chefe. Raíssa, eu não vou cantar os pedidos por você, você que tem que aprender a fazer. Então a Irina, ela fez isso com a Mirna pra caramba e fez novamente com a Raíssa. Então, Eliana, é demais. Por isso que eu sou tia Irina, cara. Não, é um comportamento muito foda, sabe? Tipo, ela fica ali, ela vê que a Raíssa tá nervosa, ela manda, calma, bicha, calma, vai dar tudo certo. Ou então a Raíssa tá pedindo, ela, não, mas não é assim, faz assim. Aí a Raíssa ainda teve isso, né, de pedir e tal. Então, cara, a Irina, ela precisa ser líder em alguma prova, eu acho que ela vai arrasar. Vai lacrar. Quando a Ana Paula Padrão passou ali pelas mesas, todo mundo falou do time azul, né, Guia? Sempre teve alguma crítica construtiva ali pro azul, alguma coisa boa. Aí foi quando eu tava crente que o Francisco ia levar fácil, mas quando eu comecei a ver isso, eu falei, acho que Raíssa vai conseguir, hein? E isso se concretizou, né? Eles ganharam de lavada, gente. Caraca, foi feio o negócio. Até a primeira parte, né? Que faltou elementos em alguns pratos, eles ainda assim ganharam com uma boa diferença. Então, time azul, sambou. Como diz a Jiang lá da segunda temporada, foi de lavagem. Foi de lavagem, segura. Cara, foi assim, foi muito pesado. O Francisco ficou puto, dava pra ver na cara dele. Dava pra ver na cara dele. E vamos falar sobre Francisco, né?
O Francisco justificou ele ter perdido essa prova, que ele estava tão confiante que ele ganharia, como falta de harmonia entre a equipe e não conhecer a cozinha. E foi o que mais teve na equipe, foi a harmonia, todo mundo trabalhando bem, em conjunto, tal, não sei o quê. Então assim, a própria Angélica que tava no time, ela contestou isso quando ele falou que, pô, tava tudo tão direitinho, todo mundo tão certinho, a gente errou porque os outros fizeram uma apresentação melhor, né, que teve o lance aí de pensar no Masterchef, e o prato tava melhor, cara, assim, não tem jeito, vamos admitir que a gente fez errado. Eu acho que já que a gente tá falando sobre postura, a gente também tem que falar sobre a postura da Angélica, que é saber perder, gente. Exatamente. Tem que ser nobre, e a Angélica é generosa, ela elogia o prato do outro, ela fala, eles cozinharam melhor, eles inovaram, eles mereceram, pronto, acabou. O Francisco tem aquela birrinha dele de faltou harmonia não, Francisco, eles foram melhores, admita. Teve um momento que eles estiveram ali pra discutir, conversar sobre isso, e aí o pessoal do time azul foi pro mezanino, e aí o Francisco ele interrompeu tudo ali pra dar um depoimento sobre a derrota e sobre a nobreza da derrota, e assim, acabou soando meio falso. Acho que mais pelo momento, assim, tipo... eu acho que foi um pouco do que a Raíssa falou, ele podia ter falado quando ela tava ali embaixo, né, esperou o pessoal subir. O Francisco tá mandando mal, né? Cara, tem que tomar cuidado, eu acho assim, quando você vai participar de um reality show, você tem que lembrar que tudo que você vai falar pode ser usado, às vezes não no mesmo momento e tal. Então ali, beleza, ele queria ter palavras e não sei o que, tranquilo, mas se não deu pra falar quando tava no assunto, esquece, deixa pra lá, porque quando você fala depois, só de poder passar a ideia de não ser muito legal, na televisão aumenta 3 vezes, e aí vai ficar muito ruim. Eu acho que seria melhor se ele tivesse falado na entrevista, parabéns pra outra equipe, do que pedir a palavra. Não ficou muito legal não, Francisco. Sou forçado. Falando em forçado, a gente vai pra prova de eliminação, que é o pesadelo de quase todas as temporadas, que envolve sobremesa, e dessa vez ainda foi um pouco pior. Eles tinham que fazer não só uma sobremesa que tivesse gostosa, mas também tinham que fazer escultura de chocolate. Sentaram na graxa, né? Sentaram na graxa. Sentaram no chocolate, verdade. No chocolate ainda deslizaram ainda um pouquinho assim, igual a Irina falou, que eles iam passar tudo com o bumbum raspando, e foi quase isso mesmo. Foi, quase isso não. Acho que não teve nenhum que a gente possa falar, cara, me surpreendeu, arrasou. Foi todo mundo meio meia boca, né? Pois é. Pra essa prova tiveram um convidado especial, que é o presidente da Cacau Show, o Ale Costa. E ele é chocolatier. A gente deu uma pesquisada sobre essa profissão. Basicamente, gente, é um expert em chocolate. A pessoa sabe todas as técnicas, sabe manusear o chocolate como ninguém. E não só as técnicas do chocolate, mas também sabe a história do chocolate. É uma profissão que é rara aqui no Brasil. Pelo que a gente pesquisou dentro ali da confeitaria, é bem remunerada. Se você é chocolatier e discorda, comenta aqui embaixo. Mas pelo que a gente pesquisou é meio isso, né? É quase uma pós-graduação em chocolate, pessoal. Um mestrado em chocolate. A gente acha que só porque a gente come chocolate todo dia, a gente é entendedor de chocolate, mas E aí o Ale, ele aproveitou para explicar um pouquinho mais sobre os tipos de chocolate e a técnica para você poder criar as esculturas. Essa técnica é chamada de temperagem, né? E o objetivo é que o chocolate não derreta depois que a sua sobremesa, que a sua escultura tá pronta. Na verdade, gente, não tem nada de muito complexo, é você trabalhar com as temperaturas do chocolate. Pelo que a gente pesquisou, existe uma maneira mais tradicional, mais clássica de fazer, que é o seguinte: você derrete 2/3 da barra em banho-maria e depois você vai fazer no mármore, né, ali na pedra. Vai juntar o outro terço, o braço, né, até ele ficar temperado, chegar lá nas temperaturas. Cada tipo de chocolate tem uma temperatura diferente. Isso aí. Só que a gente descobriu que tem uma maneira mais amadora de fazer, que também dá certo, que é derreter no micro-ondas e depois juntar tudo no braço mesmo, misturando, também funciona. Então se você quiser testar fazer na sua casa, eu acho que melhor do que fazer uma sujeirada no mármore, né, é apelar pro micro-ondas. E vamos lembrar aí que esses tipos de chocolate você pode conhecer um pouquinho mais lá no nosso Instagram. Tem um vídeo especial falando sobre os tipos de chocolate. Vai lá no Falando de Masterchef que você vai conhecer um pouquinho mais. Os chefes passaram nas bancadas para conhecer o preparo de cada um deles. E aí no Clécio ele falou que ia fazer um tartelete com uma massa sablé. A massa é uma das massas bases da confeitaria. A gente tem 3 tipos de massa. São as massas brisé, sablé e sucré. A diferença entre elas é a quantidade de açúcar e de ovo. E a sablé, a única coisa é que ela é um pouquinho mais leve. Então ela é ideal para quando você tem um recheio mais doce, como ele usar o chocolate. A massa do Clécio, inclusive, foi super elogiada, né, pelos jurados. E ele também fez um outro preparo que a gente ouve muito falar, que é a ganache. Mas muita gente não sabe nem como faz, né, Gui? Cara, a ganache é super simples, você vê em vários preparos de sobremesa. É uma união de creme de leite fresco, fervendo, ele quase fervendo, com chocolate, você derrete e cria um creme.
O que muita gente não sabe é que o ganache ele tem 3 pontos que dá pra você trabalhar. Tem o ponto de cobertura lisa, que é assim que você faz essa mistura e ele derrete o chocolate, fica ali uniforme. E você tem o ponto de bico, que você vai pegar isso, vai cobrir, vai deixar descansar ali por algumas horas, e você vai bater na batedeira ou no fouet ali, no mousse. E aí ele vira tipo um suflezinho, vira um suspirozinho de chocolate, aí você pode usar, ele fica mais firme para usar o bico e fazer formas, desenhos e tal. E você tem o ponto fosco, que é você preparar ele normal, com uma cobertura lisa, cobrir e deixar 12 horas descansando, e aí é mais usado para recheio e tudo mais. A ganache do Clécio também foi elogiada, eles falaram inclusive do brilho, né, que ela tava brilhosa, então acho que ele apostou no ponto 1, né? No ponto 1, sim. É um pouquinho difícil, pessoal, de acertar, porque envolve isso que a Gabi explicou da temperagem, do ponto do chocolate, do nível de calor. Então, quando você faz um preparo em casa, você não se preocupa muito com isso não, mas esses preparos mais profissionais, eles têm sempre o termômetro ali do lado. Vocês vão ver que eles colocam assim e ficam tomando conta, que é pra garantir que tem esse brilho, tem essa consistência e tudo mais. Apesar de tudo isso, gente, do prato dele ser elogiado, ele não mandou muito bem não, né? Na verdade, ele usou umas esculturas que já estavam prontas. O Clécio dá umas... O Clécio é miguezeiro, gente. Né? Tipo assim, ele não sabia muito bem o que fazer, aí ele pegou umas esculturas de chocolate, umas formas que já estavam prontas no mercado, fez outras mais simplesinhas, ele fez um preparo que é bem legal até, que é o caramelo que você faz em ponto de fio e cria uma estrutura e tal, mas ele podia ter feito isso com chocolate, né? O que ele fez com caramelo é o que ele deveria ter feito com chocolate. Pois é. Clécio, miguezeiro, e ficou entre os piores, merecidamente. E falando no filho, vamos falar do paizão, né? O Francisco, ele tava super confiante ali numa receita clássica que ele já tinha. Ele fala que é uma receita que ele faz há mais de 20 anos, né? Que é uma charlotte, em que ele usa maçã verde e maracujá. A sobremesa tava saborosa, pelo que o pessoal falou. Agora, gente, o que eram aqueles chocolates do Francisco? Primeiro que ele teve uma ideia que na hora que ele falou, eu falei, mano, isso aí tá brega. Muito cafona. E ele achou a ideia genial, né? Que foi de usar uma luva escrito Masterchef. Eu acho legal a ideia de você criar formas e tal. Ninguém fez isso, né? De tipo, pegar um bowl pra fazer redondo, assim. Mais ou menos. A Luby usou na caixa de ovo. Mas depois a gente fala da Vamos chegar lá. Mas ele foi nessa ideia da mão. Primeiro eu achei que ele queria fazer algo redondo, mas ele ia usar os dedos. Gente, era uma mãozinha escrito Masterchef. Isso é genial. Eu acho de péssimo gosto. A Paola ainda falou na hora, tipo, eu acho meio duvidoso, educada, né? Duvidoso, né? E tal. Mas, tipo, mano, assim, e aí não deu certo, ele tentou fazer de novo, não deu certo de novo, e no fim das contas ele fez um formato meio redondo, assim, e escreveu Masterchef. Gente, horrível. E eu acho que isso foi uma das questões que ele deslizou, que ele saiu do clássico e se tornou antiquado, né? Uma ideia de você usar uma luva escrito Masterchef. Tava horrível, eu achei que o prato dele tava terrível. O que eu achei estranho no preparo dele foi essa charlotte, porque eu não entendi muito bem onde tava a maçã verde, parecia uma massa fresca com maracujá, assim. Então tudo ali tava meio esquisito, sabe? Não tava agradável, não dava vontade, né, de comer. Não dava, nenhuma vontade de comer a sobremesa do Francisco. Nem a do Clécio. A do Clécio, então, tava... Falando em vontade de comer, a gente foi pra Angélica. A da Angélica também não tava dando vontade de comer, gente. Era uma sobremesa que parecia de plástico, na minha opinião. A Angélica teve uma questão que foi, ela fez a escultura de chocolate, mas que também não ficou bonita. Ela usou várias técnicas ali, ela fez um biscoitinho. E aí você veio Jacan crítico, que eu achei o biscoitinho irregular, eu achei que ele tinha que ter formato redondo certinho, igual a cobertura que ela fez por cima. Eu não consegui enxergar todos os preparos, ela falou que fez 2 texturas de coulis, chocolate em pó. Ela fez um coulis que tava meio líquido, né, que ela usou como uma caldinha, e fez um coulis mais consistente, que aí ela usou o agar-agar, que é um produto bem interessante, né, Gui? Na verdade, gente, é semelhante à gelatina, só que a gelatina tem origem animal, e o agar-agar não, ele é feito com uma fervura de algas marinhas. E tem muitos benefícios para a saúde, ele é mais saudável, ele tem um custo-benefício bacana também, porque tem um rendimento interessante e não é difícil de encontrar. Então, outra coisa positiva sobre ele, que é importante falar, é que ele não altera o sabor dos alimentos. E aí muita gente usou em outros preparos, inclusive no creme pâtissier. O que é legal, muitas vezes quando você vai engrossar algum caldo ou sobremesa, quando você está fazendo assim, o pessoal costuma usar roux. O roux é uma mistura de farinha com manteiga na mesma proporção. Você derrete a manteiga, coloca a farinha, mistura, vira uma massinha, você joga no molho, ele engrossa. O perigo do roux é que ele pode ficar com gosto de farinha. E aí o agar-agar ele vem para dar essa ajuda, porque você consegue engrossar e não acrescenta gosto nenhum. Acabou que a Luby acabou usando isso quando ela foi fazer o creme dela.
Isso, o creme dela não ficou lá muito bom, mas já que a gente tá falando de Lube, a gente tem que bater palma pra ideia do log dela. Eu achei super criativo, achei que ficou bonito. O único problema é que não tinha altura pra dar aquela visão. Assim, quando a gente viu os exemplos das sobremesas com escultura, eram coisas assim, de museu, né? Um negócio... Espalhafatório. Então assim, ninguém foi pra essa vertente. O máximo que chegou ali foi a Angélica, que fez a onda, mas mesmo assim não era tão alto, tão imponente dessa forma. Exatamente. Eu gostei do que a Lube fez, achei que foi bonito, ficou bem bonito, mas não tinha essa pegada. Ela usou a temperagem do chocolate pra chegar num ponto e botou no papel manteiga, e ela usou aquele altinho da caixa de ovo pra deixar ele meio redondinho, e aí ele virou tipo um tronco. Ela pendurou chocolate depois por cima, o chocolate em pó e tal. Ficou bem legal. Ficou bem legal, até porque casou bem com a sobremesa que ela escolheu. Porque eu acho que isso também era um dos maiores desafios da prova. Pois é. Você combinar o sabor e a estética da sobremesa com a sua escultura. Então ela usou a inspiração Forest, como ela mesmo disse. E aí teve verde, teve a tartalete com frutas selvagens. Teve florzinha. De novo, o Bianca com essas florzinhas dela. Não, mas dessa vez não teve florzinha de jambu. Amém. E teve o tronco, que ficou bem bacana. Eu acho que a Lube merecia até ter sido a vencedora dessa prova. Pois é, assim, a gente só chega aí na Lube numa coisa um pouquinho complicada, que por mais que ela tenha mandado bem, ela teve muita ajuda do mezanino, cara. Muita. Foi quase um tutorial. Inclusive teve uma coisa muito engraçada com a fava de baunilha. Mano, pois é. Eu sofri um pouquinho dali. Porque ela pegou a fava, depois de meia hora ali brigando 10-0 pro poste da fava, ela pegou a fava inteira e jogou ali na base do creme patissier que ela tava fazendo. E aí a Irina falou: minha filha, tira isso, tem que abrir, tirar as sementinhas e tal. É um pouco estranho, eu não sei se é nervosismo. Eu acho que é nervosismo, pelo menos. É um erro muito básico, Gui. Eu acho que ela nunca trabalhou com fava de baunilha antes. Porque os amadores já usam fava de baunilha e todo mundo sabe, né? Então, assim, foi um pouco ali assustador na hora. E a gente vai aproveitar também para falar que fava de baunilha também tem um vídeo especial lá no Instagram falando sobre ela, de onde ela vem, as origens, como a gente pode usar. Então vai lá também conferir esse vídeo especial. Tá muito legal. Eu continuo achando que mesmo com a ajuda do mezanino, a Lube teve sim seus méritos, até pela criatividade do tronco dela. Mas o que fez ela não ganhar, pelo menos segundo os jurados, foi justamente o creme dela, que não tava tão bom. Quem acabou vencendo foi a Angélica, né? Foi salva lá pelo chocolatier, presidente da Cacau Show. Acredito que muito por conta de ter sido a única que fez uma escultura com um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de altura. E agora vamos falar dos piores, né? Pois é, a gente já teve aí então, ficou dessa vez um trio de piores, foi o Francisco, o Clécio e a Mirna. A Mirna, pessoal, ela fez um daqui, que é um preparo clássico francês. É um suspiro que ele é feito com farinha de castanha. Na hora ela falou oleaginosas, mas é porque você pode usar castanha, pode usar nozes, pode usar toda essa vertente para preparar. E ela é recheada com uma ganache de chocolate. Só que aí o clássico, o preparo clássico aí da França, e isso é legal a gente ressaltar, pessoal, a Mirna, ela sempre traz, né, uns preparos aí europeus. Ela tem uma base europeia, predominantemente francesa, né? A diferença do ganache que recheia da quase, pessoal, é o preparo. O preparo, ao invés de ser creme de leite com chocolate, ele vai leite e manteiga. Então a textura fica diferente, o sabor fica diferente e é bem mais difícil, porque manteiga, depois que você derrete, faz algum preparo, fora da geladeira, ela pode derreter ali no meio depois que você já deixou pronto e desandar. Então é bem complicado de fazer. Apesar disso, gente, essa não é uma sobremesa muito complexa. Então a própria Paola ressaltou que em 2 horas ela tinha que estar impecável, e não era o caso. A Mirna, ela apostou numa combinação de sabores bem clássica, que é o chocolate com a laranja. Porém, não dava pra sentir a acidez da laranja, então a sobremesa ficou muito doce. Não tava muito bonita, né, Gui? Não. Nem apetitosa, parecia um brownie. E a escultura dela, gente, foi uma coisa muito Era quase série, inexistente, né? Cara. Assim, ela perdeu um tempão tentando. A ideia dela era criar um jardim. E ela tentou criar umas florzinhas. Umas pétalas que também iam ficar horríveis. E aí ela fez um cercado, mas que cobriu, assim, ficou ao redor da quase e ficou horrível, gente. Tava mal, assim. E assim parecia uma coisa assim, um trabalho infantil. Masterchef Kids, sambaria na cara de Mirna. E aí, infelizmente, pessoal, a Mirna foi a eliminada da semana. Eu fiquei triste. Eu também. Eu gostava da Mirna, mas eu acho que, novamente, a insegurança dela traiu ela. Pois é, assim, a gente teve aí uma crescente, a gente apostou na Mirna nos primeiros episódios aqui do Falando de Masterchef. Ela ganhou provas aí em 2 programas seguidos, mas aí a gente complementa o que a gente falou aqui no começo, do Francisco, de que você tem que ver ali as oportunidades para aprender. A chave dela era criar confiança para crescer
e ela não conseguiu. Na própria entrevista ali, após a eliminação, ela continuou sendo muito dura com ela mesma, né? Falando, eu tenho que estudar mais. Gente, calma, você mandou super bem. Então acho que o problema da Mirna ali foi puramente autoconfiança. É uma pena que ela tenha sido eliminada. Porém, novamente, vai dizer que foi uma eliminação justa, né? Sim, sim. E aí o pessoal ficou super sentido, foi onde ficou bem gritante ali a divisão leve de times ali, que o Crécio. Crécio. Tleis Crécio. A gente tem uma dúvida aqui que a gente não sabe se o nome do Clécio, na verdade, é Crécio, e aí ele fala Clécio. Fica aí. Comentem aqui o que vocês acham. E quando eles subiram no mezanino, todo mundo tava ali, tipo, sofrendo pela Mirna e eles ficaram meio de escanteio. Meio isolados, né? Eu acho que agora ficou muito bem delimitado que existe um grande time e Clécio e Francisco isolados, excluídos. O que pode ser muito ruim pra eles ou muito bom, né? Se eles conseguirem pegar a imagem de que eles são os bonzinhos da parada. Pois é. Como o Gui fala, é um reality show. Então a gente precisa ver como isso vai ser desenrolado aí no decorrer do programa com os artifícios de edição que a Band tem. E a gente quer saber, pessoal, até agora como que tá a torcida de vocês. A gente já foi pro top 9, tá passando rápido. Então não deixa de comentar aqui embaixo quem vocês estão torcendo, quem vocês querem que seja eliminado na semana seguinte. E falando de semana seguinte, o próximo programa vai trazer peixe. Vai ser uma prova dividida em 4 etapas curtinhas de 20 minutos cada. Eu acho que vai ser uma prova bem desafiadora pra eles. E a prova de eliminação vai ter tomperos, como dizem Jacan. Verdade, vai ser a prova dos temperos, isso vai ser bem interessante. Pessoal, não esquece de assistir os vídeos exclusivos lá no Instagram, é só seguir no Falando de Masterchef, também tem o Facebook e o Twitter. E não esquece também de seguir a gente nos nossos perfis pessoais, o meu é Gabi Vasconcelos B. O meu é Gui Ebate. E é isso, até a próxima, tchau! Tchau, pessoal!